Bora, meus amigos! Hoje a gente está com um convidado especial aqui, doutora Simone e meu amigo aqui, Cássio. Mais um episódio massa, hein, meu amigo? Mais um e bem especial, né? Trazendo uma autoridade no assunto e uma autoridade perante a sociedade por ser uma juíza de trabalho. Seja bem-vinda, doutora Simone Jalil. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Doutora, nós fazemos sempre uma pergunta bem difícil aqui, logo no início do nosso Será que é bate-papo. difícil para ela? Acho que não. É perguntar quem é Simone Jalil. Simone Jalil, atualmente, mas é uma menina que não é originária de Natal, mas mora aqui há muitos anos, então tem Natal no coração. Se formou aqui, fez concurso para juiz do trabalho aqui, né? E desde então faz 26 anos que é juíza do trabalho. E atualmente, né, está na primeira vara do trabalho de Natal e trazendo um pouco para a LGPD. Eu já fui diretora de escola, já fui presidente de associação, sempre estou com alguma novidade, alguma coisa me envolvendo e atualmente estou envolvida com a LGPD. Né, passei a ser encarregada de dados de nosso tribunal, acompanhando de perto a adequação de nosso tribunal a essa importante lei que veio para proteger os nossos dados, né, para dar uma maior proteção a esse bem tão valioso que é os nossos dados. Acho que no mundo de hoje, né, Alberto, a gente tem conversado bastante com empresários, com cientistas e sempre o tema dado ele é bem, digamos, bem relevante. E acho que hoje vai ser bem interessante ter a visão do ambiente dado pessoal, dado sensível, por parte do ente público. Né? Porque a gente fala muito da parte empresarial e da parte científica, que a gente tem recebido muitos professores com projetos incríveis e todos ficam preocupados com esse tema. Então, ouvir uma personalidade da área pública, com relevância pública, é importante. Para o público que ele é bem eclético, doutora Simone, a LGPD, talvez no início, vamos dizer o que fez, quando foi aprovada, como é que está o estágio hoje, no cenário de aplicação no Brasil, para poder desde o estudante ao professor, ao empresário e aos funcionários públicos que assistem, ter a noção bem do iniciozinho. Bom, a LGPD, como eu disse, é uma lei que veio para proteger os dados. Ela é um espelho da GDPR, que é a lei europeia, e assim, nós podemos nos basear muito, inclusive a lei europeia, ela tem 172 considerandos, e eu digo muito que quando a gente vai aplicar a LGPD aqui no Brasil, que a gente tem dúvida, a gente deve se socorrer, né, desses considerandos lá da GDPR, e ela veio dizer para a pessoa o seguinte: olha, você é empresário, você que coleta meus dados, você não é o dono dos meus dados. Meu CPF é meu RG é meu tipo sanguíneo é meu, você não precisa saber minha religião, você não precisa estar coletando minha biometria toda hora. Eu quero saber para que você faz isso, qual é a finalidade, um grande princípio da LGPD, né? Com que objetivo você está fazendo isso? Esses dados que eu estou te fornecendo são realmente necessários? Então a LGPD ela vem discriminar isso, vem trazer princípios muito específicos e vem dizer: olha, use meus dados, porque as pessoas pensam, mas a LGPD vai barrar a inovação, a LGPD vai barrar o desenvolvimento tecnológico. Não. A LGPD ela vem dizer: você precisa dos meus dados, eles estão aqui, agora use com cuidado, use para o fim, uma finalidade legítima, né? Use de forma adequada, use o mínimo necessário desses dados. E não, eu assisti um congresso internacional sobre a LGPD e eu achei bem interessante quando a palestrante disse: antes nós tínhamos, né, uma big data, você coletava todos os dados e depois você decidia qual ficava e descartava aquele que você não queria. Sem o consentimento da outra parte. Isso, né? E agora que você tem uma LGPD ou a GDPR, qualquer lei de proteção de dados, você tem um small data, você recoleta o mínimo necessário para uma finalidade específica. Eu acho que essa palavra é bem importante para a gente traduzir. Qual é a finalidade, né? A gente tem que ser muito claro e transparente com o que a gente vai fazer com os dados
que está sendo coletados. E aí, para no popular, eu fico imaginando aquelas cenas que a gente passa ali pela Avenida João Pessoa, por exemplo, que fica as pessoas coletando, me diga seu nome, cartão de crédito, você vai ter direito a um cartão de crédito. Verdade. Né? Para esse popular, isso vai ter um impacto direto? Não vai ter? Como é que a gente pode imaginar qual será o cenário esse ramo da economia mesmo, né? Principalmente creditício, que os créditos de cartão de crédito ou de outro tipo de crédito que é oferecido sempre coleta muitos dados, né? Ao ponto de eu chegar a ver e perguntar qual é a religião da pessoa, como se isso fosse impactar, assim, em alguma coisa ali, né? Se você for católico, eu empresto. Se você for evangélico, eu já não empresto. Pois tem que haver uma mudança de cultura, né? Os doutrinadores, eles equiparam muito a LGPD ao CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que as pessoas diziam que não iam pegar, né? Que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre seus direitos, e hoje nós, como consumidores, né, temos bastante, desde aquela pessoa mais simples até nós que somos formados em direito, qualquer pessoa já tem um conhecimento maior do seu direito enquanto consumidor. E aí vem a LGPD da mesma forma. Hoje a gente sabe que a população está tendo um conhecimento maior, né, dos seus dados, da importância dos seus dados, do que ela deve fornecer ou não. Há pouco tempo mesmo nós tivemos uma drogaria que foi multada, né, um valor grande, e quem me escutava antes, que eu dava palestras antes sobre LGPD, eu achava aquilo um absurdo, porque eu cheguei nessa determinada drogaria e pediram minha digital. E aí eu vi as pessoas na minha frente, todo mundo colocando a digital. Aí eu disse, mas pra que você quer minha digital? Não, porque tem uma lei nova aí, a LGPD. A minha filha até botou a mão na cabeça e disse, pronto. Aí ela saiu até de perto, ela pronto. Então eu preciso que a gente precisa coletar sua digital para pegar o seu consentimento para acessar os seus dados. Eu digo, peraí, você quer o meu consentimento, você quer pegar o meu dado sensível, que é a minha biometria, para dizer que tem o meu consentimento para acessar os meus dados que você já tem aí, é isso mesmo? Pois você está muito equivocada, sabe? A conscientização sobre a LGPD não foi correta. Não, então a senhora me desculpe, né? Não sei o quê. Mas quantas pessoas eu vi na minha frente dando a digital, né? Quantos outros dias mais, né? Exatamente, e aí acabou que alguém denunciou isso, né? E aí o PROCON, aí o Ministério Público a drogaria acabou sendo multada, e hoje eles estão com uma nova política. Mas alguém do povo chegou e denunciou isso. Então já demonstra que a população está ficando mais consciente. E aquele site Reclame Aqui, eu vi há uns 3 ou 4 meses, que ele já estava com mais de 3.000 denúncias com o tema LGPD. Então já é a população indo atrás, né? Denunciando porque os dados foram coletados erroneamente. Então é isso que tem que acontecer. É um trabalho de formiguinha. Outro ramo que a gente nota muito, né? Nessas feiras imobiliárias, que é o primeiro dado que pede qual é a sua renda, para saber se aprova ou não o crédito para poder comprar um imóvel. Só que esse dado fica onde? Onde é armazenado? Quem é que cuida dele? Se eu pedir para deletar, como é esse dia a dia que eu acho que a população ela está tomando consciência disso. Só que aí eu vejo, doutora Simone, que as empresas ainda não têm essa consciência. Isso é real mesmo? Não estão tendo consciência? Ou estão esperando as coisas acontecerem com multas, fiscalizações, para poder agirem? Como é que está esse cenário, até mesmo, se for possível falar, dentro de processos ou dentro das instituições como um todo, esse relacionamento das empresas com a sociedade? Bom, um dado, há pouco tempo foi realizada uma pesquisa do primeiro semestre ainda, então se dizia que 80%, se detalhava que 80% das empresas ainda não estavam preocupadas com a adequação à LGPD. Isso no Brasil? Isso no Brasil. Então isso é um dado muito que nos afronta, né? Nos deixa assim, primeiro quem trabalha com a LGPD, mas como assim, eu estou estudando tanto, né? A gente tem tanto se adequar. E segundo, é algo que nos assusta, porque as empresas, eu acho que elas acreditam, aliás, muitas empresas acreditavam que a lei só ia entrar em vigor em agosto agora, né? Quando na realidade só as multas administrativas, o resto já estava em vigor. Estava em vigor, as multas estavam acontecendo e a responsabilidade civil, ela já vinha sendo declarada nos processos e com multas muito severas. Nós tivemos multas de 500 mil, tivemos multa de 1 milhão, tivemos multa de 3 milhões. Então assim, nós tínhamos quase 700 processos, pelo menos até a semana passada, ajuizados no Brasil com o tema LGPD. Então
as pessoas estavam esperando, talvez a lei vai entrar em vigor. Não. Na realidade, todas as empresas já deveriam estar adequadas, porque a lei ela é de 2018, ela entrou em vigor em 2020 e apenas a parte que se refere a multas administrativas a ser aplicada pela ANPD. Acho que foi até devido à pandemia que foi adiada, né? Era o ano passado, né? Aí foi adiada agora para agosto, mas entrou em vigor. Tinha até um projeto de lei que já queria adiar. Mais um ano. Mais um ano, mas não nem votou, né? Então, na realidade, as empresas já deveriam estar todas adequadas. Porque hoje o titular não é toda empresa. Se você chegar e pedir ao titular, eu quero saber, o titular tem que saber primeiro se você trata os dados dele. Se você tratar, eu disse, eu quero ter acesso a esses dados. Quantas empresas te dão acesso a esses dados? Né? Eu quero saber, eu quero retificar o meu dado não está correto, eu quero que você elimine esses dados. E essas respostas têm que ser dadas em 15 dias. Quantas empresas você conhece que tem, né, essa facilidade, né? Você pede alguma coisa para a empresa hoje sobre o seu dado, faça um teste de várias empresas para ver quantas estão. As grandes empresas já estão mais preocupadas, mas as pequenas empresas não estão preocupadas. Elas acham que a LGPD não vai ser aplicada a elas. E não é isso que vai acontecer. Inclusive, hoje eu recebi a minuta da resolução para pequenas e médias empresas, startups. O que vai acontecer? É um relatório de impacto que não vai ser exigido dessas pequenas empresas. É um DPO se elas não trabalharem com dados sensíveis. E a resolução traz os dados sensíveis, que não são apenas aqueles dados sensíveis que estão na LGPD, lá no artigo, né, que são tratados de acordo com o artigo 11 da LGPD. Mas elas trazem, assim, empresas que trabalham com tecnologias de impacto na sociedade, empresas que trabalham, são pequenas empresas, mas que trabalham com muitos dados. Então, essas não estão excluídas. Mas as pequenas e médias empresas e as startups, né, elas têm algumas excludentes, elas têm. Mas isso não significa que elas não precisam observar a LGPD, elas têm que observar mesmo. Tratou dado sensível, a pessoa que é tratada dado sensível, eu digo assim, olha, você olhou para o dado, piscou, você está tratando dado sensível. Né? Tem finalidade econômica, você está tratando dado sensível, porque a lei ela traz 20 espécies ali, mas tem muito mais. Tem mais. Muito mais. Então, você olhou para o dado, você tratou, você perguntou qual é seu nome, está colocando ali, está com finalidade econômica, eu puxei esse assunto, doutora, porque nós aqui, eu e Alberto, a gente sempre tem focado em setores da economia que a ciência pode impactar, né? E o Rio Grande do Norte, ele tem aproximadamente, esse dado até eu confirmei depois se era esse valor mesmo, que era 20 e poucos por cento, acho que é 21%, 22% do PIB é relacionado ao setor de turismo. Né? Turismo e serviços. E o dado de turismo, pelas regras da Emprotur, né? A estadual e a nacional, a empresa brasileira para fiscalizar o turismo, você preenche aqueles dados ali, é uma quantidade enorme de informação. E falando com colegas advogados, e aí lá no Conselho da OAB, tanto na Comissão de Inovação, a gente tem notado que estão simplificando demais esse processo. E ao mesmo tempo está dando uma margem, talvez a palavra que eu vou usar agora é muito forte, mas de uma certa maneira, de aparecer golpes. Né? E como o impacto do turismo aqui é muito forte, vai acabar sendo natural ter esses processos de pessoas transuentes, né? De problemas com transuentes. Não vai ser mais pessoas daqui com problemas daqui, vai ser pessoas transuentes. Então isso vai acabar criando uma bola de neve de processos judiciais à distância. Então o custo para a empresa ele vai ser exorbitante, porque além de você não ter implantado, vai ter um custo para implantar e ainda vai ter que se defender disso longe. E não potiguar. Se eu não me engano, desse dado da Emprotur, o turismo interno no Rio Grande do Norte ele aumentou muito devido à pandemia. Sim. Mas Natal e Pipa recebe quase 90% do turismo externo. Sim. Então é exatamente os transuentes que vão dar essa situação. Como é que de uma certa maneira tem visto, o judiciário tem visto essa talvez falta até dos entes públicos, né? O Estado, o município, nessas orientações para que esses empresários não venham a errar mais do que já estão errando? Na realidade, o Estado e o município eles são responsáveis por
se adequarem, né? Da mesma maneira como o ente privado. Da mesma maneira como o ente privado. A única coisa que não se aplica aos entes públicos são aquelas sanções pecuniárias que estão na LGPD. Mas não significa que não respondam civilmente também com outros tipos de penalidades, inclusive pecuniárias. Tá? Então eles têm a responsabilidade de se adequar. E os órgãos internos deles, que são responsabilidade do Estado, tem que estar adequado. Né? Até porque o Estado, ele é o verdadeiro controlador de tudo isso. A gente não vai dizer que é o secretário de turismo, que é o secretário de orçamento e finanças, não. É o Estado, pessoa jurídica de direito público. É o ente, né? O ente Estado que é o controlador. É o ente município que é o controlador. É a União, o ente União que é a controladora. Então, essas pessoas, elas têm que se adequar e têm que se adequar a todos os seus órgãos para que eles fiquem de acordo com a LGPD, eles respeitem a LGPD como um todo. Eu vi recentemente num programa, eu não sei se foi um jornal, acredito que sim, que o Sebrae também está fazendo toda essa, com as pequenas e médias. Acho que inclusive está dando. David falou aqui. Conscientização, né? Conscientização. Que eu achei isso interessantíssimo. Então as pessoas têm que procurar assim, elas têm que procurar se adequar. Não é pagar uma fortuna por uma adequação da sua empresa se você não tem esse dinheiro, e as pequenas empresas estão passando por uma situação difícil, mas o Sebrae está lá, ele está preparado, sabe? Ele colocou lá toda uma política, ele tem todo. Então procurem, sabe? Não deixem de procurar. Acho que o Sebrae está até com um edital aberto para cadastramento de empresas que possam implementar a LGPD. E o Sebrae custeia uma parte disso. Sim. Eu acho que David falou sobre isso. Né? Acho que 70% do valor é custeado. Então, eu acho que é bem importante. O que talvez, doutora, diante da complexidade que é normal, uma complexidade de uma lei nova, de um ambiente que envolve tecnologia, que envolve, de uma certa maneira, tecnologia, porque tem os dados, né? Tem todos. Mas, culturalmente, como a doutora falou, tem que se mudar a cultura. Dentro da realidade que nós temos hoje, do cidadão médio com a empresa média, a problemática vai chegar no judiciário rápido ou isso ainda vai estar sendo em banho-maria por algum tempo devido também à pandemia? Olha, ou é difícil ter um prognóstico dessa maneira? É difícil ter um prognóstico com relação a isso. Mas penso eu que vai se chegar assim, porque as pessoas já se sentiam muito... invadidas, né? A gente se sente incomodado quando a gente está exposto na internet. Então, o vazamento de dados, ele pode te trazer um constrangimento absurdo, tá? Então, quando você recebe no seu WhatsApp, olha, propaganda de não sei o que, se você colocar ali de volta, porque eu já fiz isso, colocar ali de volta, quem lhe forneceu meus dados? Eu não lhe autorizei, não dei o consentimento para que você... Aquilo desaparece, né? A pessoa não lhe incomoda mais. Ou seja, as pessoas têm consciência e quem está ali passando isso, ele conta que você não tenha conhecimento. Sim. Entendeu? Sim, então, ele imagina o lado leigo da coisa para poder continuar fazendo errado. Então, acho que programas como esse, programas de televisão, sabe, o que você puder falar, entendeu? Você tem que dar esse conhecimento, esse amplo conhecimento à comunidade, porque o dado, ele não é à toa que fala muito naquela capa daquela revista The Economist, né? As 5 marcas mais valiosas do mundo são marcas que lidam com dados. Sim. Aquele problema da Cambridge Analytica foram dados, tudo isso é dado, com dado. Você está aqui, por exemplo, o meu celular está aqui, o seu, ele sabe onde a gente está, sabe tudo da sua vida. Hoje as pessoas falam nas provas digitais, por quê? Porque o nosso mundo é digital. Eu digo muito, né? Eu falava outro dia sobre provas digitais, aí eu falava assim, quando você acorda, que você pega o seu celular para olhar a hora, você já deu 2 dados ali para ele, a sua geolocalização e dizendo que você acordou. E aí ele te dá, acordou tal hora, não sei o que, não sei o que. Então tá tudo no mundo digital. Tudo rastreado, né? Tudo rastreado. Você passa a ter um corpo eletrônico. É por isso que essa questão da privacidade e o tratamento de dados pessoais também, bem expresso, eu já entendo que é defendido constitucionalmente. Mas existe uma PEC agora trazendo claramente que dados pessoais, né, o tratamento de dados pessoais é direito, é garantia constitucional, é direito fundamental. Por isso, porque nós não temos mais só o corpo físico, nós temos um corpo eletrônico. É uma vida virtual que ela é permanente. Né? Não precisa defesa só do seu corpo físico, você precisa das defesas do seu corpo virtual. Isso aqui é quase
uma extensão da gente. A gente lê aqueles livros, né? Que vão botar um chip, uma coisa, mas daqui a pouco o celular tá implantado na gente. Não, mas já é realidade, né? Eu acho que na Islândia, eles colocam um chip aqui, nessa região do braço, para substituir cartão de crédito, substituir presença em escola. Escola não, desculpa, que era criança, mas em universidades, que já é adulto, né? Então você não precisa mais ter... Nenhum aparelho. Não precisa. Implantou, ali tem todos os dados necessários para abrir ou fechar N coisas, né? Eu fico imaginando que é uma realidade dessa, a gente acha que está muito longe. Não. Só que está aqui já. Tá batendo a porta. No Brasil né? já tem. Eu assisti uma aula outro dia sobre essa questão de provas digitais e a pessoa falava que já tem. Ele tem um conhecido dele que já implantou esse chip. Então ele abre a casa dele, ele controla o Alexia, tudo por esse chip que ele tem. Ele já tem um chip. Foi implantado. Então, não é na Islândia, no Brasil, no Brasil nós já temos isso, entendeu? Eu tenho uma curiosidade, viu, Cássia? Aí já chegou nesse caso que ela falou, eu só lembrei da startup, que eu tô há 3 meses com uma startup na área do anúncios online, do tráfego. Sim. E a gente está ajudando, eu comecei ajudando gratuitamente aos empresários no meio da pandemia, porque amigos já sabiam que eu tinha essa expertise, né? Esse viés da área do digital. E eu queria entender isso, como a gente realmente é rastreado, né? O próprio Facebook, ele vende esse comportamento que é rastreado. Como é que é visto isso, né, nesse ponto de vista da LGPD? Porque a gente é rastreado. Você falou aqui algumas palavras, foi dita e daqui a pouco você vai aparecer um anúncio para você de alguma coisa. O tráfego mesmo, quando a gente mostra para o cliente tráfego, já começa a aparecer anúncios sobre tráfego, anúncios online, né? Esse nome tráfego, a pessoa que escuta parece... Não é tráfico. Traz uma juíza e fala tráfego tantas vezes assim, parecendo que é uma coisa comum, mas a captação em cima dos anúncios online, em cima do comportamento de interesse que a gente desperta via áudio, né? Você nem escreveu. Isso é visível, né? Não precisa... Todo mundo passa por isso. Como é visto isso na parte da justiça mesmo? O que acontece? Você quando acessa, por exemplo, a gente é muito feliz assim quando acessa. O Instagram é gratuito, o Facebook é gratuito, o Google é gratuito. Nada disso é gratuito. Quando você fez lá seu cadastro, né? Você autorizou que ele tratasse seus dados, entendeu? Então, hoje com isso, lógico que hoje você autorizou que ele trate seus dados para esse fim, para essa parceria. Por exemplo, agora a NPD, agora não, né? Há algum tempo todo mundo ouviu falar do WhatsApp, da política de privacidade do WhatsApp. Que mudou, né? Foi uma confusão, que mudou, que você ia perder, não sei o quê. E a NPD foi bem incisiva com relação ao WhatsApp. Sim. E se na nota técnica que a NPD tem 40, eu acho que são 43 laudos ou 45, uma coisa assim. Mas uma das coisas chama a atenção, tá? Por exemplo, se eu estiver falando contigo no WhatsApp no individual, todas as mensagens são criptografadas, então realmente você não tem acesso. Mas se você estiver falando num grupo, ou se você estiver num WhatsApp comercial, nada é criptografado. E tudo que é falado ali, ele é compartilhado. E hoje o WhatsApp é do Facebook, né? Então, tem todo, que é do Instagram, então eles começam a compartilhar isso. Quando você está ali pesquisando no Google, né? O Google já sabe sua preferência. Pesquisa um tênis, para você ver quanto tempo você vai ficar recebendo propaganda de tênis, né? Pesquisa uma geladeira. Então, eles sabem o seu comportamento. E não é só isso, eles pensam essa questão de pegar o valor do seu salário. Eles não precisam mais não, cara. Porque pelo seu aplicativo não é só isso, pelo que você compra. Sim. Se você vai ali e procura um tênis, sei lá, de 500, 800 reais, você vai dizer, ó, a pessoa que dá 500, 800 reais, ela tem um padrão de vida X, né? Se você é diferente, você vai procurar um tênis de 50 reais, o padrão de vida dela já não é tão alto. Então, pelo seu perfil de compras, né? Quando você passa o seu cartão, e não é só na internet, não. Você chegou ali, passou seu cartão, comprou, ele já sabe o seu padrão de salarial. Viagens também que você... Viagens que você faz, o tipo de passagem que você compra, se você vai para o exterior, se você não vai. Então, tudo isso é rastreado. Agora, qual a vantagem de se ter uma lei de proteção de dados, né? Antes da lei de proteção de dados, por exemplo, o Instagram ele fez uma publicação numa galeria lá em Nova York de fotos postadas no Instagram. Tá? Isso foi, eu acho que 2015, por aí. E não tinha nem GDPR ainda, né?
E o que aconteceu? As pessoas chegaram lá porque as pessoas às vezes postam umas fotos na internet bem interessantes, digamos assim. E ele pegou e vendeu, né, essas fotos lá. E quando chegou lá essas fotos, as pessoas que se viram nessas fotos chegaram a entrar na justiça. E aí foi dito para eles que eles não teriam não haveria problema, porque quando eles ingressaram no Instagram, eles aceitaram, eles consentiram que o Instagram fosse o dono daquelas fotos e ele poderia sim disponibilizar aquelas fotos. Hoje, com a lei de proteção de dados, isso não é mais permitido. Ele não pode pegar essas fotos e comercializar. Agora, o que ele faz? Ele faz o tratamento dos dados. Então, vou ver no seu Instagram, às vezes vem lá uma propaganda, você diz, me interessei, saiba mais. Né? Por exemplo, eu hoje no meu Instagram, sei lá, umas 4 de amigos e umas 2 de LGPD, mas umas 4 de amigos. Por quê? Porque como eu pesquisei LGPD, como eu falo LGPD, tudo, se eu abro o Google, daqui a pouco no meu e-mail tá ali, LGPD não sei o que, livros de LGPD. Então assim, porque o seu interesse, eles sabem que você é um interesse, você tem interesse por aquele assunto, né? Por aquele objeto, como se você for comprar um objeto. Então é assim que eles tratam os seus dados e com isso que eles conseguem ganhar dinheiro, porque eles pegam os seus dados e eles vão direcionar para os parceiros. Isso. E o parceiro vai direcionar para você aquilo que você quer comprar. Porque você pensa, antes a gente ia na rua, a pessoa pegava, sei lá, a pessoa queria vender um imóvel, né, para você ou qualquer coisa, imprimia 1 milhão de folder, tinha aquelas pessoas que distribuíam na rua, panfleteiro, aí vamos dizer que desse, sei lá, 10 mil folder, 1.000 pegassem, desses 1.000, 100 ainda faziam uma leitura, desses 100, 10 ainda procuravam para ele vender para uma pessoa. Olha o gasto que ele tem. Hoje não. Hoje se eu entrar procurando lá um imóvel, daqui a pouco as pessoas, eita, ela está procurando imóvel. Então as pessoas vão direcionar para mim porque sabem que eu estou procurando imóvel. Mas se você nunca procurou imóvel, eles não vão direcionar para você. Entendeu? Então, é muito assertivo, né? Isso. Isso. Então minha startup tem vida longa, viu? Vou deixar aqui o gancho, né, para as pessoas que estão seguindo, a Escola de Leads. A gente ensina os empresários a captar os clientes via o tráfego ou anúncios online. Isso. Digitalmente, mas eu tenho que aprender mais sobre essa LGPD aí, né, Cássio? Para não fazer coisa errada, né, amigo? Por isso que trouxemos hoje a convidada especial para começar bem esse tema que falaremos bastante nos próximos episódios. Mas, doutora, agora deixa eu tentar inverter um pouco a pergunta do lado de cá. Sim. Para implantar no serviço público, o desafio está sendo maior, menor ou já era esperado toda a problemática que existe? Olha, a implantação no serviço público, ela é talvez um pouco mais demorada, porque assim, as empresas elas estão contratando pessoas especializadas, porque, abrindo um pouquinho, a LGPD não é só jurídica, a LGPD Sim. envolve TI, a LGPD né, tem que ser... gestão também. Exatamente, então tem que ser pessoas de uma forma geral. Você não contrata só um advogado, você não contrata só um pessoal, porque um dos mitos é isso, o cara da TI resolve, né? Muitas pessoas acham que o cara da TI resolve isso. Não, e o que está me preocupando, doutora, é esse mesmo conceito com o advogado. Não, vamos contratar o advogado que ele resolve. O advogado não resolve. Não resolve. Sozinho. Sozinho não resolve. Tem um super advogado que entenda de direito, de tecnologia, de gestão, de tudo, né? Mas é muito difícil a pessoa ser especialista em todas as áreas. Então, realmente as parcerias que têm acontecido atualmente entre jurídico e TI, né, são bem-vindas. Dentro eu posso falar, por exemplo, pelo nosso TRT, nós estamos com uma equipe, nós capacitamos, mas nós estamos com o servidor, ele não para especificamente para adequar a instituição LGPD. Ele está fazendo isso junto com todos os serviços. Como eu sou encarregada de dados, mas eu não paro, eu continuo fazendo audiência, hoje eu sou coordenadora de serviço, então eu continuo fazendo todas as minhas atividades e sendo também encarregada, estudando para isso. Então talvez essa seja um pouco mais da dificuldade, né, de não se contratar especificamente uma empresa para adequar. A nomeação foi toda interna? Controlador, operador e... Isso. Operador também? Não, operador nós não temos, porque o operador não é sempre terceira pessoa, né? Exato. Havia uma discussão se empregado e servidor público seriam operadores, mas depois que a NPD fez aquele guia orientativo, não pode, nem empregado, nem servidor público não são operadores. Seria
é até compreensível, né? É meio óbvio, em virtude do serviço que é prestado virtual hoje, né? Isso. Que é por empresa de terceiros, né? Não é o tribunal próprio, não. Não, nós temos a TI, nós temos a nossa TI próprio, mas o PJE, etc. é externo, né? Não, é todo interno. Ah, é todo interno? Eu achei que era uma empresa de fora. Não, todo interno. Nós temos muitos contratos que estão sendo revisados com base na LGPD e nós estamos hoje na fase de mapeamento de dados no tribunal. Mas a conscientização, eu acho que o mais importante e o mais difícil, por incrível que pareça, de toda adequação, seja no serviço público, seja no serviço privado, é a conscientização. Porque eu digo, né, as pessoas acham engraçado, mas eu digo assim, olha, a conscientização e a LGPD, ela é de PAP, ela é da portaria presidência. Sim. Porque é o cara que está lá na portaria, que está pegando o dado de quem está entrando na sua empresa, ele está tratando dados. E a alta administração, seja ela de serviço público ou privado, é importantíssimo que ela saiba o que é. E às vezes a alta administração não se envolve, né? Então ela diz, deixa isso resolver lá. Quando ela é muito responsável, ela tem que dar aquele apoio e ela tem que entender do que se trata e a responsabilidade, porque a empresa, o CNPJ é o controlador, é ele que responde. Mas quem está na alta administração é responsável pela empresa. Sim. Então, se vai sofrer algum dano, alguma multa, né? Ele será diretamente prejudicado, né? Porque a empresa dele que vai responder. Teve um caso esses dias, doutora, numa conversa paralela que nós tivemos com colegas lá do Sebrae, etc. E aí ele disse, Cássio, me diga de maneira assim direta o que é que a gente poderia aconselhar as empresas quando fossem contratar profissionais para implementar LGPD. Só, se for advogados, não é nem contra a profissão, mas se for advogados que vocês forem contratar, faça uma pergunta bem simples no início, se eles aceitam ser controlador. Se eles aceitarem, você confia no trabalho, porque a cabeça dele também está a prêmio pelo trabalho que ele vai fazer. Sim. Se eles não aceitarem, então veja o que é que ele faz para poder avançar em qualquer conversa. Porque é bem interessante isso, Alberto, como a doutora Simone falou, o controlador responde solidariamente. Sim. Então, se você for um péssimo profissional, você vai durar até a dobra da esquina. Dobrou a esquina, você já vai... Porque vai vir multa, vai vir fiscalização e você vai responder diretamente. Sim. Solidariamente. Então, é isso que eu estou vendo no mercado. Conversando com muitos colegas, muita gente, eu vejo que não estão dando uma real importância para essa implementação. Né? Nós, advogados, nós resolvemos o problema dos outros. Né? É uma função social absurda. Tanto é que ela é híbrida, ela nem é privada demais e nem é considerada pública por isso. Porque nós resolvemos o problema dos outros. Tanto é que fala que é sui generis, né? Uma profissão sui generis. A instituição é sui generis. Mas talvez a importância não é mais aquele papel que a gente entregava com a solução de um contrato, o que a doutora falou, de conscientização, eu acho que é o principal. E aí, se você não for um profissional consciente, onde você faça as práticas como controlador, talvez a repercussão social seja muito pior. Porque a gente sabe, a gente vive num estado pequeno, numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Então, os dados serão... A fofoca roda solta, né? Exatamente. Não ia dizer isso não, mas é isso. Compartilhados, né? Não compartilhamento de dados. Os dados serão compartilhados rapidamente. Geralmente em grupos. Em grupos. Nossa, os grupos, então... Mas eu fiquei curioso aqui, Cássio. Realmente é verdade. O que você está falando faz todo sentido. Na virada da curva ali, o cara já ficou pelo caminho. Já ficou pelo caminho. Mas é uma curiosidade, sempre fala sobre as multas milionárias. Cadê? Tem multas também de valores pequeno, menores, então não, é só milhões aí, como a gente toda hora só vê notícia dessa. Notícia de milhões, porque assim, principalmente as grandes que estão sendo punidas agora, né? Mas tem, como é essa proporção dessa aplicação da multa? Multas, assim, tem alguns processos individuais que as multas são um pouco menores, né? Mas normalmente por uma questão pequena de dados, mas esses processos, são poucos os processos ainda, e os processos que tem
são contra grandes empresas. Sim. Tá? Então, por isso que as multas são grandes, porque há realmente violação de dados, né? Sim. Violação no tratamento de dados, para ser mais específica. Entendi. Então, são empresas que adequaram erroneamente, que ficam coletando dados, ficam compartilhando dados, né? Essa questão, por exemplo, da farmácia foi além dela coletar, parece que ela estava compartilhando com planos de saúde, tá? Teve o Serasa, por exemplo, que estava vendendo os dados. O Serasa vendia. Saiu até um meme, né? Eu vivi bastante para ver o Serasa com nome sujo, né? O Serasa vendia os dados, né, das pessoas. Imagina, por centavos, só que ele tinha lá 500 mil CPFs, entendeu? Era 90 e poucos centavos. Então foi multado também. Teve uma empresa aí, um grande hospital também, que houve vazamento de dados. Tem outros que foram notificados, por exemplo, aquele vazamento de dados que houve em São Paulo, das pessoas que tiveram Covid, que houve um amplo vazamento. Foi da Prevênio Sena. Agora a Oi também, que estava compartilhando dados, né? Foi multada. Então, assim, nós temos grandes empresas que foram multadas. Tem outras não, que foi uma coisa de empresa. Aí nós temos multas de 10 mil, mas a maioria que nós temos lá são contra grandes empresas. E essas multas, até agora, desses processos, eu não tive notícia de agosto para cá de nenhuma multa da ANPD. Até porque a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, a princípio, o diretor dela deu uma entrevista no dia, né, agora em agosto, ainda é uma entrevista que a intenção da ANPD não é sair multando todas as empresas. A princípio, eles vão se valer muito da notificação, né? Sim. Ele quer uma conscientização. Eles vieram mais para conscientizar mesmo. Sim. Então, não tem. Mas a multa da ANPD é de até 50 milhões por infração, que as pessoas dizem até 50 milhões. Até 50 milhões é ótimo, mas é por infração. Então, teve um hospital em Portugal recentemente que ele foi multado, por exemplo, em 400 mil euros. A mesma lesão ali, mas tinham vários pontos. Não permitir que a pessoa tivesse a portabilidade dos seus dados. Qualquer um ter acesso aos dados dele. Tudo isso, aí deu 400 mil euros lá no hospital em Portugal. Então, assim, a pessoa tem que ter ciência que esses 50 milhões é por infração. E tem outras punições que eu acho muito mais complicadas. Por exemplo, a empresa não poder mais tratar dados. Alguém trabalha hoje, alguma empresa trabalha hoje. Imagina uma companhia aérea ser multada, você não pode mais tratar dados. Ela não vende mais passagem, ela não faz mais nada. Acaba a empresa. Não é muito pior, porque 50 milhões uma companhia aérea dessas vai lá e paga, né? Então tem sanções que são muito piores, mas a ANPD, por enquanto, ela diz que não, que nesse momento que ela quer uma conscientização, que ela sabe que as empresas não estão adequadas. Que em tese ainda, né? Tivemos 3 anos, 3 né? anos. 3 anos para essa conscientização, né? Mas brasileiro não é assim, né? Uns 45 do segundo tempo. Inclusive, cheguei atrasado hoje, né? Pra gravação. O brasileiro não é assim, né? Então ela está bem consciente disso. Eu acredito que ela não vai sair multando todo mundo. Mas nós estamos tendo condenações do PROCON. Esse do Serasa, por exemplo, foi o PROCON. Esse da drogaria foi o PROCON. O MP está bem atuante também, né? Em São Paulo, o MP está bem atuante, bem, né? atuante também. E responsabilidade civil de processos judiciais mesmo. Agora, já tivemos processos judiciais que foram julgados improcedentes. Aquilo que a gente falava do dano moral. As sentenças e decisões que eu vi até agora é que se não ficar comprovado que realmente houve um dano moral, apesar do tratamento estar incorreto, então já vi decisões, a empresa tem tantos dias para se adequar, a empresa tem, né? Você mais uma obrigação de fazer, né? Exatamente, mas não indenizar simplesmente porque você não tratou corretamente o dado. Agora, se o não tratamento correto desse dado causar algum dano, aí sim, responde, né? E tá bem claro lá, só existem 3 hipóteses, né, doutor Cássio, que ele não é responsabilizado. Se ele não tratar o dado, se ele provar que apesar de ter havido o incidente de privacidade, ele tomou todas as medidas adequadas. E está previsto na política, né? Que está previsto na política, que ele tomou todas as medidas, que ele tem um relatório de impacto, ele analisou todos os riscos. E é engraçado, Alberto, quando você analisa a LGPD, a lei ela foi bem feliz, apesar de mudou, assim, fizeram um carnaval na lei durante todo esse tempo que ela tramitou no Congresso e etc. Mas se você monta uma mandala, você vê que aonde você começa, você tem que circular e voltar para o ponto inicial. Então, quando há ocorrência, ocorrência é quando houve o problema. Sim. Ocorreu o problema, aí qual é o primeiro passo? Foi o
O que foi que você fez para tratar isso? Só que você não pode fazer isso da sua cabeça. Tem que ter embasado na sua política de privacidade, na sua política de tratamento de dados da empresa. Que aí você vai para a pessoa, aí vai para a ocorrência. E vai... Então é sempre um ciclo. Então quando eu vejo, né, esses assuntos, até mesmo na mídia, e eu acho que esse tema deveria ser mais explorado pela mídia. Tem que ser um podcast só da LGPD, né? Quase isso. Porque todo dia, né? Imagina, a gente está falando aqui de maneira genérica, né? A gente falou do público, falou disso, falou daquilo, mas vamos tirar um dia, por exemplo, para falar, não é isso, mas sobre os impactos no processo do trabalho. A gente passaria aqui horas, porque dentro do processo de trabalho tem N situações. Vai ter a pessoa que só foi demitida e está querendo hora extra, por exemplo. Vai ter a pessoa que, por exemplo, teve um acidente de trabalho. Vai ter pessoa que teve um assédio sexual, teve um assédio moral. Então, é infinito. Eu sempre digo, é infinito, porque toda hora surge uma situação. Vamos para a saúde. Né? Falamos lá da questão de saúde. Então, hospitais. Você vai no hospital, o cara sabe da sua vida assim, absurdamente. Sim. Quem é que trata esses dados? Quem é o TI? Quem é o operador? Quem é o controlador? Ninguém sabe. Então, se fôssemos fatiar por setores da economia, as problemáticas que iriam surgir são absurdas. Só que a prática de todo mundo é fazer errado. Infelizmente, dizer isso até na frente do juíza, mas é verdade. A prática é fazer errado, mas é porque normalizaram o absurdo. Essa questão da drogaria, eu também tive um episódio parecido, mas não com a digital, mas com a questão do CPF. Ah, não, se você não digitar o CPF, você não tem desconto. Mas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ela disse, não, mas porque é a política daqui, não sei o que, papai. Eu disse, não, minha senhora, eu quero saber para que você está coletando meu dado. Eu estou comprando aqui uma pastilha, e você está querendo meu CPF para quê? Não, mas aí não tem explicação. Então, até isso, tem que se entender que quando você implanta LGPD, a orientação jurídica e tecnológica é de P a P. Então, a pessoa que está lá no caixa tem que ter a resposta no ponto da língua. É por isso. Tem que estar preparado, né? Não, e puxar talvez da gaveta aqui as orientações. Não, é por isso. Pronto. E voltar. Porque senão vai ocorrer. E nós temos uma economia que não é industrializada, que ela é altamente voltada a serviços, que é onde tem a maior compartilhamento e captação de dados. Quanto mais industrial, menos dados. Quanto mais serviços, mais captação. E aí as pessoas não estão tendo essa noção. E aí vai mostrar também o seguinte, quanto mais serviços, menos desenvolvido é o país. Quanto mais industrializado, mais desenvolvido. Os países nórdicos, por exemplo, têm muito menos problema com a GDPR do que os do Sul. Portugal, Espanha, Itália, porque são países que são voltados a serviço, turismo e etc. Então, é interessante isso. É muito interessante você analisar por essa ótica também. Por exemplo, os hotéis é algo que me preocupa bastante, porque são dados diários, dados pessoais. Os cartões, né? Os cartões. E ali, todo mundo pega quantos dias você vai ficar dados, aqui? Né? Então, assim, são dados pessoais que eles coletam direto. Então, os hotéis têm que ser bastante capacitados. Esse setor de turismo, do caso, tem que ser extremamente capacitado, porque senão nós podemos, sim, ter muitos problemas aqui com dados vazados, né? Você vê que você vai para um hotel ali, qualquer um digita, qualquer um pega esses dados. Onde esses dados são armazenados? Por quanto tempo esses dados ficam armazenados naquele hotel? Às vezes você chega num hotel, não sei quantos anos depois, você põe esse CPF, nós temos seu dado aqui, né? Está cadastrado. Está cadastrado, não sei por que armazena meu dado tanto tempo. Né? Então, não, eu vejo a economia forte nisso, né? Ela falou isso, eu lembrei de alguns clientes que eu não posso falar, lógico, mas que manipula no WhatsApp. Sim. Né? Passa o cartão de crédito até com o número de segurança de uma forma normal ali e não apaga e fica aquilo ali. Tem 8 pessoas manipulando, um central, um saque. Não, você não sabe quem é, porque não é nomeado. Você não sabe quem é a pessoa. Eu quero falar com a pessoa que faz, você não sabe quem é. Que pegou aqui meu cartão. Não, você não sabe. É complicado, é bem complicado. Por isso que é uma temática que, como falei, deve ser explorada. E tem acho que um tema que eu acho que dá pra gente ter tempo ainda. Me preocupa também, doutora, a repercussão isso jornalística. Porque a gente vê muita divulgação de situações com dados. Esses dias agora teve uma briga, essas brigas malucas que existem no Brasil nos últimos anos. Mas aí, para fazer... Tipo assim, eu não queria brigar fisicamente com você, mas eu fiz o quê? Eu tenho 1 milhão de seguidores. Aí eu fui e coloquei o seu telefone no story. Pessoal, vão lá e minha turma vai lá e critique ele. No WhatsApp, pessoal. Caramba.
Só que aí o WhatsApp pessoal, se você vai pesquisar alguma coisa, tá lá no Facebook, que tem o dado, que tem seu endereço, tem foto da sua família, da sua irmã. Aí começa um negócio, mas na realidade, criar uma proporção. Mas na realidade a gente tem que ter muito cuidado, porque aí não é caso de, se for assim, se não tiver finalidade econômica, comercial, né? Comercial, econômica. Vai ser mais por parte... Não é LGPD, não é LGPD. Não se aplica. E imprensa também é uma das questões excluídas, né, para LGPD, não se aplica LGPD. Eu não estou dizendo que você não tem que ter responsabilidade, inclusive o Código Penal foi mudado agora em maio, né, 27 de maio, é a nova lei que alterou o Código Penal, dando uma punição muito mais rigorosa para invasão de privacidade em dados, né, toda essa questão. Mas se, por exemplo, se eu passar, tem um grupo de WhatsApp, não é para finalidade econômica, eu faço, é maldade, você Sim. vai ser responsabilizado civilmente e penalmente, mas não pega a LGPD. Agora, se você tem 1 milhão de seguidores e você ganha dinheiro com isso no Instagram, então, aí é LGPD. Aí você tratou isso o ADS, pessoal, né? O do AdSense, né? AdSense, né? Sim. Então, na hora que você é remunerado pelas essas plataformas, você está tendo proveito econômico. Aí você está tendo proveito econômico, aí se aplica LGPD. Mas uma pessoa normal como eu, que tem poucos seguidores, se eu botar um negócio desse aí, eu vou ser responsabilizada civilmente, penalmente, mas não pela LGPD. E a imprensa é um dos que está excluídos. A LGPD não se aplica para fins de imprensa, né? Então, porque senão seria digamos, um limitador, né? Seria uma censura à imprensa. Então, ela não realmente a LGPD excluiu a imprensa. Mas é lógico que aquela pessoa que irresponsavelmente, né, publica qualquer coisa, ela vai ser punida civilmente e penalmente. Não é que ela deixou de ser punida. Porque uma vez disse, mas a imprensa foi excluída. Foi excluída, não, mas ela tem responsabilidade civil, ela tem responsabilidade criminal também, né? Mas não se aplica à LGPD. Então, até essa questão de redes sociais, você tem que ver se a pessoa tem um tanto desses seguidores, né? Como a Juliette da vida, né? Eu já ia dizer. Porque ela publicou, então ela tá tendo uma remuneração por causa disso. Não, e até que ela fosse jornalista, digamos assim. Aí, até onde ela está ganhando dinheiro, até onde ela está dando informação maldosa. Isso. Tipo assim, você pode me proteger, senão eu sou imprensa. Né? Complicado, né? É complicado. É complicado. Essa prática, essa conscientização, temos que avançar rápido. Porque o que é hoje, da realidade que nós temos hoje no cenário brasileiro, né, das big techs e etc., não vai ser amanhã. Né? Os bancos, por exemplo, fizeram uma jogada mágica, né? Eles criaram uma coisa linda, Open Banking. Aí tá todo mundo achando o máximo. Simplesmente eles estão regularizando o compartilhamento de dados com os outros bancos. Aí não, isso aí é para diminuir os juros disso. Não, é o contrário. É para eles combinarem cada vez mais que você não tem direito a esse juro baixo, porque sua renda é essa, você deixou de pagar isso, você fez aquilo. Só que aí tá todo mundo lá, entra no aplicativo e Open Banking, aceita as condições. Pode fazer. E as pessoas não estão tendo noção de quanto é isso. Então, eu acho que a conscientização, como a doutora falou, é o principal passo para que esses absurdos não sejam normalizados. Porque eu acho que a normalização do absurdo é o que leva ao caos. Né? Enxergar o que vai acontecer realmente seria um prognóstico muito difícil. Mas a gente já viveu mais ou menos isso há mais ou menos 15 anos atrás, com o que foi chamado de indústria do dano moral. Era dado dano moral como forma pedagógica. Né? O judiciário, eles dão pedagogicamente, na fundamentação, pedagogicamente atribui X reais como punição para você. Só que começou todo mundo, pisou no meu pé, dano moral. Fez isso aqui, dano moral. Então, sei lá, eu vou um número aqui nada a ver. Mas tipo, se tinha 10 ações sobre esse tema, depois dessa indústria virou 1.000. 10 mil aí. 10 mil. Então foi algo que. Hoje não tem tanto, né? Diminuiu muito, né? Muito. Eu lembro disso mesmo. Tudo que você falava, eu via a pessoa que falava que ia fazer. Tudo era dano moral. Tipo, esperar na fila do banco. Passou do prazo. Isso é chateação, é bunda de banco. Aí não, dano moral. Eu lembro que tinha um colega que ele dizia, se eu vou pra fila do banco. Aí passo os 45 minutos, eu pego a comprovação, aí entro com o dano moral, recebo um valor, e aí pego o alvará para ir sacar esse valor, e aí passo mais 45 minutos. Era um ciclo infinito ciclo do dano, né? Do dano, então é infinito, porque toda vez que ele for sacar. Na época os alvarás eram físicos, né? Era um papel que você ia lá, e aí tinha toda uma problemática para sacar esse dinheiro, porque tinha que conferir, tinha um conferencista de assinatura.
Imagina, você pegava, aí ia lá tal, aí dava o quê? Você assinava a ficha lá, umas 10 assinaturas, né? E o conferencista ia conferencista. Aí isso leva mais de 45 minutos. Então, sacar o alvará, aí comprovou, entrar a votação. E é esse ciclo vicioso. E imagine hoje, né, com toda essa virtualização e essa ansiedade que toda a população tem de estar ali na frente do celular, querendo saber tudo da vida de todo mundo. Então, eu como cidadão, não como advogado ou empresário, mas como cidadão, está me preocupando muito esse deixar para depois. Não, depois a gente vê, depois vê. Então, quando a gente nota que tem o judiciário, aqui representado a doutora Simone, mostrando essa preocupação do judiciário em implantar a si, e nem só para a sociedade, mas para si, a gente vê o quão distante estão os nossos empresários aqui no Rio Grande do Norte. Isso é preocupante. Show de bola, meu amigo. Já chegamos aqui, era para ser 30 minutos. Enganamos ela, hein? Foi. 50 minutos aí, viu, de podcast. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi muito bacana ter uma pessoa como você que está à frente, né, autoridade no assunto. Vim aqui compartilhar esse conteúdo. Bebemos da fonte e as pessoas que assistem também ali. Foi muito legal estar aqui com você. Eu que agradeço. É sempre bom falar sobre LGPD. Eu acho interessantíssimo esses programas assim que levam realmente conscientização, porque eu acho que a LGPD a gente parte do princípio da conscientização. O primeiro passo para uma adequação passa por isso, né? Pela conscientização, seja nos órgãos públicos, nos órgãos privados, para os cidadãos, né? Então, interessante demais e fiquei super feliz de participar com o convite que me foi feito. Obrigado. Muito obrigado, doutora Simone, pela vinda, né? Acho que coroa, né? Hoje é o nosso 20º episódio. Né? Então foi muito bom isso, foi um tema extremamente relevante. É importante que atores da sociedade, tiramos um pouco a áurea, né, de cargos e etc., mas que tenha a autoridade do assunto, né? Quando estamos falando de LGPD, é ciência, é tecnologia, é jurídico. Então, todos esses assuntos a sociedade tem que ter uma familiaridade. Então, é importante que amanhã venha um procurador, venha um Ministério Público, venha um reitor, venha várias autoridades em assuntos que possam passar a sua visão do impacto social que isso representa. E eu já deixo um convite que iremos chamar novamente quando isso avançar mais um pouco, né? Como a doutora falou, está terminando a pós, eu acho que vai sair um TCC massa e iremos divulgar ele aqui, mas eu tenho curiosidade de como vai andar, e aí é importante ouvir principalmente pelo fato de ter sido nomeada como encarregada. Então, eu acho que seria um futuro próximo, será bem importante ver esse andamento mais acelerado. É um tema bastante interessante, é um tema muito novo, né? Sim. Como eu disse, a NPD está atuando constantemente, ela vem baixando normas e normas, então essa resolução das startups, das pequenas empresas em breve está sendo publicada, já é um fato novo. Sim. E essa questão da dupla notificação que a gente comentava também, então assim, é um tema que tem muitas coisas interessantes, então nós vamos ter muito o que falar. Vamos. É isso aí, meus amigos. Vocês que assistiram aí, gostaram desse episódio, curta, comenta e compartilha aí nos grupos. Não vai dar dislike, não é possível que a gente tem hater aqui na nossa rede social, pelo amor de Deus. Em vez de dar bom dia, manda o link lá do vídeo que todo mundo vai gostar e vai se informar de maneira privilegiada, né? Porque o beber da fonte com autoridade no assunto não é em todo canto que tem, não. É isso aí, meu amigo. Obrigado. Até o próximo episódio. Só gente bacana aqui. É sempre assim, a gente promete e cumpre, viu? É verdade. Um abraço, galera. Tchau.